Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje, o temor a Deus. Passagem base desta pregação, Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. No final do livro de Eclesiastes, nós vemos esta conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial, é primordial para o homem. Existem duas palavras em hebraico utilizadas para temor. Pakhad, que significa medo em geral, e irá, que é um temor mais reverencial, associado à autoridade, poder e santidade. A palavra temor não exclui totalmente a questão do medo, pois ao mesmo tempo em que Deus é amor, ele também é justo e exerce o juízo. O Espírito de Deus que habita em nós nos traz a verdadeira paz, consolo, direção e alegria. Mas a questão do medo surge em nossa consciência quando desrespeitamos as suas leis, os seus mandamentos, quando colocamos a nossa vontade na frente da vontade de Deus, pois sabemos que as consequências virão. Moisés declarou, Deuteronômio 9, 19: Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava suficientemente irado para destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. Então o povo se rebelou contra Deus, teve aquele episódio do bezerro de ouro, e Deus ficou muito irado. Tanto que Moisés fala lá em Deuteronômio, relatando aqueles acontecimentos antes deles entrarem na terra prometida com Josué: tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava suficientemente irado para destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. Moisés intercedeu pelo povo. O escritor de Hebreus nos alerta, Novo Testamento. É o mesmo Deus, meus irmãos, no Antigo e no Novo Testamento. Deus, ele é imutável, ele não tem variação como sombras inconstantes. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus, ele está nos concedendo uma grande bênção, uma grande dádiva, o reino vindouro, o reino eterno, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem clamor, onde não haverá morte. Deus habitará, meus irmãos, com os homens. Jesus já nos preparou morada na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, onde as águas são cristalinas dos rios, onde a natureza não mais gemerá com dores de parto, onde os animais não serão mais selvagens. Tudo será extremamente belo, abençoado. Nós teremos muita paz, muita alegria. Então, já que nós estamos recebendo um reino inabalável, maravilhoso, sejamos gratos, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, porque Deus é bom o tempo todo, mas Deus também é fogo consumidor para os ímpios, para os rebeldes. O salmista diz no Salmo 7, versículo 11, vamos aqui na versão Almeida Corrigida Fiel: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Na versão NVI, Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor.
E a passagem continua, né? Se o homem não se arrepender, aquele que não se arrepender, quando Jesus voltar, ele não prevalecerá. O temor a Deus é um sentimento de profundo respeito e reverência pelo nosso Criador. Devemos levar Deus a sério. Paulo fala aos Gálatas, Gálatas 6, versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Algumas pessoas acham que elas podem escapar da justa retribuição de Deus, mas isso não é possível. Aquilo que a pessoa plantar, ela colherá. Deus retribui a cada um conforme o seu procedimento. O temor a Deus, meus irmãos, nos ajuda a andar em seus caminhos. É algo bom, uma dádiva. O temor nos ajuda a evitar muitos pecados, nos ajuda a obedecer às suas leis. É algo que nós devemos buscar e manter. Porque, ao contrário disso, a pessoa que é irreverente, que não teme, é uma pessoa que ela se afunda cada vez mais. Ela cada vez mais está adentrando naquele caminho da perdição. O crente sensato sabe que não são nada boas as consequências da desobediência. Como nós acabamos de dizer, Deus retribui a cada um conforme o seu procedimento. Tem várias passagens nesse sentido. Um coração obstinado no erro atrai a santa ira do Eterno contra si. Vamos à leitura de Romanos 2, versículos 5 ao 8. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Muitos clamam pelo retorno de Jesus, pelo dia do Senhor, mas a Bíblia fala que será um dia de trevas e não de luz. É claro que vai ser um dia de glória para os salvos, mas os salvos não são a maioria. E nós precisamos manter toda a conduta cristã, crescer em santidade, para estarmos ligados à videira verdadeira, para estarmos debaixo da graça que há em Cristo Jesus, nosso Redentor. Então, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então nós temos que persistir no bem, persistir na integridade, buscar honra, fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Não agir de forma egoísta, não pensar somente naquilo que nós queremos, no que é a nossa vontade. Muitas vezes a gente tem que ir contra a nossa vontade, muitas vezes a gente tem que deixar o nosso ego de lado, abandonar o nosso ego, abandonar o nosso querer para fazer o querer de Deus, para experimentar e comprovar a perfeita vontade do Senhor. Vamos também, meus irmãos, analisar a palavra temor no Novo Testamento. A gente vai ler uma passagem aqui onde aparece essa palavra, Atos 2, versículos 42 e 43. Essa passagem é sobre a igreja primitiva, o início da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais
eram feitos pelos apóstolos. Então, todos aqueles irmãos, todos aqueles cristãos da igreja primitiva, eles estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Algumas pessoas falam, poxa, por que agora parece que tem menos milagres, menos sinais? Porque também tem menos temor. As pessoas, elas estão muito irreverentes. Elas não estão levando Deus a sério. Essa é que é a verdade. Você vê muitas igrejas do sistema que parecem que estão brincando com Deus, que não estão guardando o devido respeito, não estão dando a Ele a honra que lhe é devida. E a igreja primitiva era diferente. No Novo Testamento, temor no grego é phobos, que basicamente significa medo. Muitas vezes quando você vê a palavra temor, quando você vai olhar na redação em grego, está traduzido como phobos. A palavra fobia vem de phobos. Fobia é o medo exagerado de algo ou de alguma situação. Contudo, meus irmãos, quando utilizada a palavra phobos em relação a Deus, podemos traduzi-la como um profundo e reverente sentimento de responsabilidade, um sentimento de dar a devida honra, respeito e temor. Aquele episódio de Ananias e Safira em Atos 5 culmina com o temor apoderando-se da igreja. Quando Ananias e Safira fazem lá uma oferta e eles dizem que todo aquele montante, aquele dinheiro, era produto da venda de um terreno, que tudo aquilo eles haviam obtido integralmente aquele valor da venda de um imóvel, de um terreno. Porém, nós sabemos que aquilo era apenas uma parte, ou seja, eles mentiram na igreja, mentiram para o Espírito Santo. E o que acontece? Ananias, ele cai morto, depois Safira, a esposa dele, vou ler os versículos 10 e 11. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu, aos pés do apóstolo. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levantaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então Deus coloca o temor nos corações daqueles que fazem parte do seu povo justamente para lhes fazer o bem. É algo fundamental para que a gente ande no caminho correto, para que a gente consiga andar no caminho estreito. Sem temor, nós vamos acabar andando no caminho largo, no caminho que não leva à vida, pelo contrário, que leva à destruição, à morte. A gente vai ler essa passagem aqui, Jeremias 32, versículos 38 a 40. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Olha que interessante. Deus coloca o temor no povo dele. Farei com que me temam de coração. Por que ele faz isso? Para que jamais se desviem de mim. Então, aquela pessoa que ela é realmente temente a Deus, ela não vai se influenciar pelo mundo a ponto de abandonar a Deus, a ponto de se desviar dos seus caminhos, de abandonar os seus mandamentos, as suas leis. Porque ela sabe das consequências. Ela sabe que Deus também é fogo consumidor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor para os rebeldes. Então, o temor de Deus
impede que nos rebelemos contra ele. Mas quando a pessoa ela vai dando muita vazão às más inclinações da carne, o Espírito Santo que habita em nela vai se entristecendo, vai diminuindo e ela vai tendo cada vez menos temor. Esse que é o problema, por isso que muitas vezes acontece da pessoa entrar em apostasia. Ela vai dando vazão aos desejos, às más inclinações carnais, a pessoa vai ficando cada vez mais carnal, cada vez menos espiritual, e isso também faz com que o temor vá se dissipando. Uma vez que o temor deixa a pessoa, ela deixa de ser sábia, ela deixa de ser cautelosa, ela acaba realmente se desviando. Deuteronômio 5:29, falando sobre o povo de Israel, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha que interessante. Um coração temente a Deus é um coração obediente. É um coração disposto a obedecer. E a obediência traz bênçãos, de modo que tudo vai bem com a pessoa. Mesmo na adversidade, Deus está com ela. Mesmo nos piores momentos, aquilo não está fora do controle do Senhor. Deus se preocupa conosco. Ele quer cuidar de nós. Seus planos são planos de nos fazer o bem e não causar danos. Mas para isso precisamos cumprir o seu querer. Jesus é o nosso modelo. Jesus foi exemplo de obediência e total submissão a Deus. Por isso que nós devemos imitar a Jesus. Os cristãos são os discípulos do Cristo. Jesus chorou. Jesus se entristeceu com a dureza dos corações dos homens. Ele foi provado, ele foi tentado, ele passou fome, ele passou frio. Mas em nenhum momento ele desobedeceu ao Pai Celestial. Em nenhum momento o nosso Redentor colocou a sua vontade acima da vontade de Deus. Ele cumpriu todos os preceitos do nosso Criador. E o que está dito em Salmo 111, verso 10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, todos os que cumprem os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, revelam bom senso. É loucura desobedecer a Deus, meus irmãos. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O tolo, ele não vai prevalecer. Ele não vai subsistir. Quem conhece a Deus também o teme. Provérbios 9:10 é parecido com o salmo que nós acabamos de ler, mas ele termina de uma forma diferente. Olha que interessante. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quem conhece a Deus tem uma noção da santidade de Deus e também o teme. Eu vou propor aqui a leitura de duas passagens do livro de Êxodo. E a gente vai entender um pouco o que aconteceu lá em Êxodo 19, quando o povo estava se preparando para ter aquele encontro com Deus no Monte Sinai, quando então Moisés receberia as tábuas da lei. Vamos Êxodo 19, a partir do versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia,
porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Então o povo deveria lavar as suas vestes, se consagrar, se preparar para ter um encontro com o santo, um encontro com uma certa distância, porque na nova aliança o homem não tinha acesso a Deus como nós temos hoje, né? A antiga aliança não previa esse livre acesso à santa presença de Deus. Moisés ele fazia o papel de mediador. E hoje nós temos acesso à santa presença de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote perfeito, definitivo, sem manchas e sem máculas, que se assenta à direita do nosso Pai Celestial. Então o véu foi rasgado, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo no templo foi rasgado e agora nós temos acesso ao trono da glória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mas na antiga aliança não havia, tanto que eles eram mediados aqui por Moisés, Arão. E Deus fala o seguinte: estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenha o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Porque é como se a pessoa estivesse acessando a Deus. E um pecador ele não pode acessar diretamente a Deus, senão ele morre. Lembra quando Uzá tocou na Arca da Aliança? Imediatamente ele foi fulminado, porque a arca representava a presença de Deus, o poder de Deus, as leis de Deus que estão dentro da arca. Então, quando Uzá tocou diretamente na Arca da Aliança, com a arca representando a presença, o poder de Deus, imediatamente ele foi morto, ele foi fulminado. E aqui também o mesmo princípio. Quem tocar no monte certamente será morto, porque Deus estaria naquele monte. A presença dele estaria naquele monte. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Então Moisés fazendo o papel do mediador. Papel provisório, né? Claro que Jesus é muito maior do que Moisés. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia e até lá não se acheguem à mulher. No Antigo Testamento, a gente vê depois em Levítico, né, que tinha essa questão da consagração. Então, se fosse liberado o sêmen do homem, ele ficaria impuro até o entardecer. Mas aqui eles tinham que se abster durante 3 dias, mostrando que Deus é santo, santo, santo. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Esse terceiro dia também, meus irmãos, nos remete à ressurreição e à volta de Jesus, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então também faz uma referência nesse sentido. E quando Jesus foi crucificado, nós vemos trovões, raios, nós vemos até mesmo um terremoto. Interessante isso, né? Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Também haverá sons de trombetas prenunciando o retorno de Jesus. No dia da volta de Jesus, haverá alarido, trombetas tocadas por arcanjos. Os anjos tocarão as trombetas, anunciando o retorno de Jesus. E aqui nós vemos também, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Imagina, eles vendo esses acontecimentos. Trovões, eles são muito altos, ele faz um ruído muito alto.
raios são muito evidentes. Uma densa nuvem cobrindo o monte, e certamente aqueles raios destacavam a nuvem. E uma trombeta soando fortemente, tudo isso fez com que os israelitas no acampamento tremessem de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. É claro que eles mantiveram uma distância. Moisés ele delimitou até onde eles poderiam chegar com segurança. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Imagina essa cena. O Monte Sinai coberto de fumaça, o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. A gente vê que já tinham alguns homens exercendo papéis de sacerdotes antes do sacerdócio levítico. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao Monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Isso tudo imediatamente antes de Deus entregar os 10 mandamentos. E aí a gente entende no versículo 20 a explicação. Olha que interessante. Por que aconteceu dessa forma? Isso está esclarecido em Êxodo 20, versos 18 a 20. No capítulo seguinte, depois da entrega, e Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, e começa: Não terá outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo. Então ele entrega os 10 testamentos. E quando ele termina, o último, o 10º testamento, que é não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, o 10º mandamento, não cobiçarás, vem a explicação. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então nós vemos que a forma como se deu esses acontecimentos, a entrega dos mandamentos, foi de uma forma que Deus incutiu temor naquelas pessoas, naquele povo, de modo que eles evitassem o pecado. Então Moisés fala assim: não tenham medo, vocês não vão morrer. Desde que vocês, permaneçam nos limites, vocês não vão morrer. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Ou seja, isso aconteceu desta forma para o bem de vocês, para que vocês temam a Deus e não o desobedeçam, para que vocês vivam, para que vocês evitem o pecado. Deus faz tudo para nos ajudar, para o nosso próprio benefício. O temor do Senhor nos afasta do mal.
e nos traz consolo do Espírito Santo, nos traz encorajamento. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então a igreja ela era consolada, ela era encorajada pelo Espírito Santo, vivendo no temor do Senhor. Nós nos aproximamos de Deus com uma atitude de humildade e reverência, e não amedrontados, e não apavorados ou em pânico. Tanto que Moisés fala aqui, olha, não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor esteja em vocês e os livre de pecar. Deus não fez para que eles ficassem em pânico. Então nós não temos que ter medo no sentido de estarmos amedrontados, apavorados. Não, a nossa atitude, quando nós nos aproximamos de Deus, é uma atitude de humildade, de reverência, de honrar a Deus. O escritor de Hebreus, ele nos encoraja. Hebreus 4:16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha que interessante. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, sem medo, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus é auxílio sempre presente na adversidade. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso Pai Celestial. Agora somos filhos e nos tornamos amigos do bem. Devemos evitar o mal e praticar atos de justiça que agradam ao coração do Senhor. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Provérbios 8:13 diz que temer o Senhor é odiar o mal. O temor a Deus deve levar o crente a se afastar do mal. E eu vou falar para vocês promessas, bênçãos que existem em favor daqueles que temem a Deus. Existem promessas de vida longa, de bênçãos, muitas coisas bastante proveitosas, bastante valiosas. A Bíblia diz que há recompensa em temer ao Senhor, além de vida longa. Olha que interessante, Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Ainda que não seja uma riqueza material, mas certamente será uma riqueza espiritual. Mas também pode vir material, dependendo da situação de cada um. Então a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Aqui Provérbios 10:27. Deus realiza desejos daqueles que o temem. Não é que ele vai realizar todos os desejos, mas Deus está inclinado a atender os desejos daqueles que o temem. Lógico, desde que sejam coisas lícitas, de acordo com a vontade dele, mas Deus ele tem essa boa vontade. Ele tem prazer, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo. Ele é misericordioso. Ele tem prazer em realizar os desejos daqueles que o temem. Salmo 145:19. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Olha que coisa maravilhosa. O homem que teme a Deus tem confiança em seu amparo, tem confiança em seu auxílio sempre presente na adversidade. O salmista nos exorta, nos incentiva,
Salmo 34:9. Eu vou ler um versículo só desse salmo, mas esse salmo ele tem várias promessas. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você está vendo como tem várias promessas de bênçãos para quem teme a Deus? Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Esse é o testemunho de um filho de Deus dirigido a outros filhos de Deus para encorajá-los pelo resultado de sua própria experiência. Ainda que passemos por momentos difíceis, cedo ou tarde, as nossas reais necessidades serão supridas. Deus ele supre as nossas reais necessidades. As promessas contidas no Salmo 34 são condicionais para os que temem a Deus e buscam a paz com perseverança. Paulo escreve algo parecido a Timóteo, 1 Timóteo 4:8, parte B. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. A pessoa piedosa, ela é temente a Deus, e lhe são asseguradas promessas de bênçãos para o presente tempo e para a vida futura. O Eterno fala por meio do profeta Isaías. Isaías 33, versículos 15 e 16. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Então não vai faltar o básico. Jesus também disse, que nós teremos o que comer, o que vestir, que quem busca a justiça de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, tem a necessidade suprida e as demais coisas são acrescentadas. No temor do Senhor, crescemos em santidade. 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então é importante a gente se livrar de tudo que contamina o nosso corpo, de tudo que tenta nos desviar do caminho perfeito. Esse mundo ele está tão complicado, meus irmãos, principalmente as grandes cidades. Você sai na rua, você vê as pessoas, nossa, num estado bem complicado, pessoas assim que não fazem caso de Deus. Esses movimentos aí crescendo cada vez mais, até complicado de falar aqui na live, porque eles podem derrubar a live, mas o engano, ele vem se propagando de uma forma terrível. O irmão Flávio colocou: temor não é perfeito, mas o amor é. Inicia com temor e depois com amor. Muito bom. Tudo nós devemos fazer com amor. Porque Paulo explica que aquilo que nós fazemos sem amor, ainda que aparentemente sejam boas obras, mas quando elas são feitas sem amor, elas não têm valia. Nós chegamos a estudar 1 Coríntios, capítulo 13. Então, mesmo que a pessoa entregue o seu corpo para ser queimado, se ele não está fazendo aquilo por amor, não há proveito. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, ou seja, aquele som que não é melodioso. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento,
e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então não adianta a pessoa ter dons de cura, dom de profecia, ser altamente conhecedora da palavra, letrada, ter proficiência no hebraico, no grego. Ainda que ela saiba a Bíblia de cor, se ela não tiver amor, aquilo não tem proveito. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Porque Deus sonda o nosso coração. Ele sabe com qual intenção que nós estamos fazendo. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus e porque eu tenho temor a Deus, eu tenho essa reverência, eu sei que Deus é santo, que Ele é perfeito, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é digno de toda a honra, de todo o respeito, de todo o louvor. Não adianta ter um ministério, e até um ministério que alcance almas, mas onde não haja amor. Porque o próprio pregador ele acaba se perdendo, né? Pode ser que ele alcance realmente outras almas, mas ele próprio fique para trás. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Assim, não tem competição no amor, não tem aquela rivalidade, não tem rixa. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. É muito importante nós servirmos a Deus com amor e temor. É que na pregação de hoje nós estamos dando enfoque ao temor, mas nós temos uma pregação não faz tanto tempo, falando justamente dessa parte do amor. Deixa eu ver se eu consigo localizar para os irmãos. Aqui, olha, meus irmãos. O amor é o mais importante, 1 Coríntios 13. Se alguém não deixou o like, eu vou pedir para deixar agora, porque o like ele mexe no algoritmo do YouTube, de modo que o YouTube ele dá mais relevância para o nosso canal, e nosso canal tem o objetivo de salvar almas. O único objetivo do nosso canal é trazer almas para o reino eterno. Vamos lá. Onde nós paramos? No temor do Senhor crescemos em santidade. E no temor do Senhor recebemos instrução para seguir o caminho correto. Salmos 25, versos 12 e 13. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então olha que interessante, isso aqui também é uma promessa. Deus instrui aquele que o teme. A pessoa ela não fica à deriva, ela não fica perdida, ela não fica confundida, envergonhada. Ela sabe qual caminho ela deve trilhar, porque Deus vai mostrando. De várias formas. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Isso aqui faz muito sentido, porque a pessoa que teme a Deus, ela tem muito zelo pelas coisas de Deus, muito cuidado, muita cautela. Ela vai evitar muitos erros. E quando você evita muitos erros, você geralmente vive em prosperidade. Não está dizendo que todos que temem a Deus ficarão ricos, não é isso. Mas a pessoa ela vai ter aquela paz dentro dela, a paz que Cristo nos deixou. Cristo não dá a paz como o mundo nos dá. Ele dá aquela paz que excede a todo entendimento. A pessoa temente a Deus, ela tem essa prosperidade, essa segurança, que ela está andando não em caminhos tortuosos, mas em um caminho firme, ela está firmada na rocha. Uma vida em parceria com este mundo caído significa não desfrutar da presença e das promessas de Deus.
E existe uma promessa na Bíblia de alta relevância também no Salmo 25. Isso aqui é fundamental, vou até destacar para vocês. Salmos 25, verso 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha isso. Deus confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Conhecer a aliança inaugurada pelo sangue de Jesus nos dá a esperança da salvação. Agora nós fazemos parte da nova aliança inaugurada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E o conhecimento correto do plano da salvação nos dá a esperança da salvação se permanecermos em Cristo até o fim. Se permanecermos ligados ao nosso Redentor. O temor a Deus é como um tesouro extremamente precioso que devemos guardar conosco a fim de que ninguém nos tome. É interessante porque a Bíblia diz que o temor ele deve ser buscado, perseguido e também preservado em nossos corações. Eu já conheci pessoas que eram tementes a Deus e depois só que elas não conseguiram preservar esse temor. É muito triste, né, quando nós vemos pastores ou irmãos brigando por cargos, disputando posições na igreja, porque é Deus que nos coloca na posição que Ele quer, de forma natural, entendeu? Os propósitos de Deus em nossas vidas, eles não podem ser frustrados. Então eles ficam nessa questão carnal, humana, brigando para quem que vai ser ordenado, brigando para ter cargo, disputando, muitas vezes prejudicando os outros, preparando ciladas, armadilhas. Isso não leva a nada. Realmente, irmão, se eles temessem a Deus, eles não fariam isso. Jesus fala em Mateus 13, a partir do verso 13. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumprem a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então Jesus fala assim, eu falo por parábolas, porque o coração do povo, deste povo, tornou-se insensível, endurecido, eles começaram a ouvir de má vontade. E as pessoas que têm acesso, que conhecem os mistérios do reino, são as pessoas humildes, que têm a boa vontade de ouvir, de buscar a Deus, de ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em práticas. Por isso que ele fala o seguinte, eu vou ler um pouquinho antes, eu comecei do versículo 13, eu vou ler do 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Porque estava mais difícil, né, deles entenderem por parábolas. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, ou do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhes será tirado. Ou seja, a pessoa que ela tem a humildade de ouvir, de bom grado, de coração aberto, de colocar em prática, a essa pessoa humilde, que busca a Deus de todo o coração, com o coração quebrantado, com o espírito abatido, a essa pessoa,
é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, da verdadeira aliança. Mas as pessoas soberbas, as pessoas altivas, as pessoas obstinadas, aquelas que têm má vontade, elas não acessam. Porque Deus, ele resiste ao soberbo, ele resiste ao altivo, mas ele concede graça ao humilde. Então é nesse sentido, aqueles que são realmente tementes a Deus, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Ou seja, a pessoa ela tem olhos de ver, ela tem ouvidos de ouvir para compreender o verdadeiro evangelho. O Senhor dá a compreensão real do evangelho no profundo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, a conhecer verdadeiramente, não como é propagado no sistema religioso, não como é propagado com toda essa fermentação, meus irmãos, com toda essa contaminação de paganismo romano, grego. É fundamental aos irmãos novos aqui no canal, na fé, que assistam essa playlist. Ela não é tão grande, são apenas 12 vídeos, playlist da série Luz na Escuridão e também a playlist Revelando o Apocalipse. E claro, né, fazer o discipulado disponibilizado pelo canal do Evangelista Flávio e pelo site da Igreja de Deus. Partindo aqui já para a conclusão deste estudo, conhecer a aliança inaugurada pelo sangue de Jesus nos dá a esperança da salvação. O temor a Deus é como um tesouro extremamente precioso que devemos guardar conosco a fim de que ninguém nos tome. Então nós estávamos falando que o temor tem que ser buscado, perseguido e também preservado para sempre em nossos corações. Provérbios 2, versos 1 a 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha que maravilha isso aqui. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Outra coisa, meus irmãos, o perdão está nas mãos de Deus para que nós o temamos. Isso está em Salmo 130, verso 4. Mas contigo está o perdão para que sejais temido. Nós temos que implorar pela misericórdia de Deus, porque Ele demonstra misericórdia para quem Ele quiser demonstrar misericórdia, ou seja, para aquelas pessoas que realmente estão arrependidas dos seus pecados, para aquelas pessoas que, quando pecarem, se humilharem diante dEle, pedindo perdão. Quem teme a Deus, o reconhece como autoridade suprema, tem acesso a várias promessas contidas na Bíblia, nós falamos sobre algumas, tem boa vontade para obedecê-lo, tem condições para se desviar do pecado, passa a ter um coração grato, um coração de servo. Quem teme a Deus tem mais facilidade para tratar bem as pessoas que foram feitas à semelhança de Deus. O incrédulo, se a gente pegar o incrédulo, ele teme muito mais as circunstâncias da vida do que o próprio Deus. O incrédulo valoriza mais o que o homem diz em detrimento à palavra do Senhor. Jeremias 17, nós vamos ler os versos 5, 7 e 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor,
cuja confiança nele está. Então, aquele homem que só confia nos homens, na humanidade mortal, essa pessoa está numa situação ruim. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, no alto, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha que passagem maravilhosa. A grande recompensa em temer a Deus para a presente vida e para a futura. E para finalizar, uma passagem aqui de Salmo 19, o irmão Flávio colocou: Deus não despreza o homem humilde e justo, mas resiste ao soberbo e arrogante. Exatamente. Deus não despreza aquele que é humilde, que é piedoso, que busca andar em integridade. Mas aquele que é soberbo, que é arrogante, que muitas vezes humilha as pessoas, que se acha, né? Se coloca naquele pedestal, aí vai ter mais dificuldade para entender os segredos do reino. O verdadeiro evangelho. Então vamos lá. Vamos finalizar aqui com a leitura desse pequeno trecho, Salmos 19, 8 a 10. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então o temor do Senhor é puro, dura para sempre, e as suas ordenanças, os seus mandamentos, são mais desejáveis do que muito ouro puro. Até aqui, meus irmãos. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. Amém.